E aí, meus amigos, estamos com um novo episódio de Criative-se. Você acompanha a gente aqui na playlist do canal Eleve e também nas plataformas de áudio Criative-se, Liderança, Criatividade e Inovação. Eu estou aqui com um grande amigo, muitos anos, muita admiração e muita contribuição para o Brasil, para fora do Brasil. A gente canta as músicas nos cultos, a gente é inspirado de diversas formas, com letra, com poesia. Também é um cara que é empreendedor e que também está conectadíssimo à igreja local. Receba aí, onde você estiver, Tom Carfe, hoje aqui com a gente. Tudo bem, Tom? Obrigado, pastor Marcos Madalena. Uma honra estar aqui. Eu sou um admirador, da sua pessoa, do seu pastoreio, também desse ministério, pastor Carlito Paz, cara, uma igreja que abençoa o nosso Brasil, abençoa a nós também, a minha igreja, o meu ministério também, é muito abençoado através de vocês. Então, para mim é uma honra, privilégio enorme estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, me senti muito honrado de estar participando. A honra é toda nossa. E você é de São José, não é isso? São José, sou São Joséense. É Joséense. Exato. Nasci aqui. Sensacional. E hoje aqui em São José gravando Criative, se você é filho de pastores na comunidade Batista Hermon, isso, Hermon, em São Paulo. São Paulo, Zona Sul. Tá ali há quanto tempo? Desde que a igreja foi fundada, uns 27 anos mais ou menos. 27 anos, desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. A igreja nasceu na nossa casa e é engraçado que nós éramos crianças e nós evangelizamos a rua. Então a minha casa ficou cheia de criança. Olha que legal. Os pais não vinham ainda, vinha só criança. Aí lotou a casa de criança num culto familiar que meu pai fazia, com a gente. Começou com meu pai e minha mãe, os 4 filhos e a minha avó, falecida avó. Começou assim. Daqui a pouco a casa estava cheia de criança. Aí as crianças voltavam cantando as músicas que aprendiam lá na nossa casa. E aí as mães ouviam as músicas e começaram aí também, deixa eu ver o que está acontecendo lá, onde meu filho está indo, Aí chegava lá, se convertia na casa. Culto doméstico virou culto de criança. Daqui a pouco ganhou as famílias, daqui a pouco teve que virar a igreja. Virou a igreja. Que legal, que história incrível. Seu pai é músico também? Músico também. Toca violão, canta. Minha mãe também canta. Ele não devia os dois cantando junto. Abre voz, tudo mais e tal. Tá no DNA, então. Tá no DNA. Sensacional. Você ficou conhecido ali no começo cantando no Raiz Coral, foi isso? Isso, exatamente. Comecei no Raiz Coral. Não era nem pretensão minha ser um cantor, não tinha isso na mente. Mas eu fui no primeiro ensaio do Raiz Coral, que foi lá no Capão Redondo, em São Paulo. Fui porque eu fui acompanhar minha irmã, que minha irmã era cantora. Eu não era. Então ela foi convidada, eu não fui só acompanhando ela. E quando eu estava sentado no último banco da igreja assistindo, quando o coral começou a cantar, aí Deus falou comigo. Deus falou assim, forte, Foi, acho que a vez mais forte assim que eu ouvi a voz de Deus. Que isso. Foi lá, Deus falou. Foi um despertar do chamado ali. Foi mais do que o início de carreira musical. Não, foi muito mais. Deus falou, é isso que eu tenho para você. Eu me lembro que nessa época eu jogava bola todos os dias, assim. Treinava e tal. Depois do primeiro ensaio do coral, eu fui voltar a jogar bola 2 anos depois. E não é porque... Não, eu perdi o interesse pelo futebol. Perdi o interesse. O ensaio era só de sábado, eu poderia jogar na semana, mas não, eu me trancava no quarto, ficava ensaiando, estudando voz, estudando técnica vocal, para aprender a cantar, porque eu não sabia. Inclusive, eu não tinha sido convidado para o coral, Eu entrei de penetra. Quando Deus falou, eu falei, então não quero nem saber. Vou entrar. Entrei no coral E hoje são mais de 20 anos de história na música, prêmios, muitas parcerias feitas. Desde o começo ali, você começou a fazer, logo depois do Raiz Coral, com gente muito boa também. E já gravou também programas que têm uma influência muito grande aí no Brasil, nas emissoras de TV também, levando Jesus de diversas formas. Exato, fui um dos primeiros aí no programa do Bial, Conversa com o Bial. Inclusive o programa ainda nem existia, a gente foi convidado e gravamos, depois passou lá
Então fiz Bial, fiz Fátima Bernardes, fiz Raul Gil, programa do Geraldo Luiz, na época o Balança Geraldo lá. Fizemos bastante. E isso aí, mais de 20 anos de carreira. Carreira solo são 15 anos. Uhum. Mas no total, 21, vai fazer 22 anos. Eu me lembro de você falar uma vez que a galera falava, você falou que a galera falava, não, você falava que falaram pra você que você não tinha condições de cantar, que você não tinha futuro na música. Sim. Que você passou por esse momento ali de incerteza, de dúvida, devo fazer isso ou não? Como é que foi isso? Então, isso foi no coral. Porque como eu não sabia cantar, todo mundo que estava ali foi convidado para estar e sabia cantar. E eu não sabia. Então, quando eu comecei, que eu entrei lá no meio da galera, eu falei, ó, tô aqui, mano. Esquece. E o Raiz Coral era brincadeira, né? Todo mundo cantava muito. O que é isso? Então, de 70 cantores, o pior era eu. Não é que era o pior, é o que não cantava. Eu não sabia cantar nada, assim. E daí a galera começava a falar, poxa, quem é esse cara e tal. Aí o regente quis me tirar várias vezes. Só que minha irmã cantava muito bem, né? E então aí não tira ele que a irmã vai sair. Se tirar ele, a irmã dele vai sair e tal, não sei o quê, porque ele sempre vem junto. Então tinha esse lance. E então eu fiquei lá. E nesse início, nessa fase, que durou um tempo assim ainda, fui muito criticado. Os músicos, às vezes... na hora de... Porque sempre tinha um lance para selecionar quem vai ser o solista de tal música. E aí fazia o teste. Quando chegava eu, os caras da música não queriam tocar. Os caras não sei porque ele está insistindo, cara, em querer fazer teste para solo. Ele não sabe cantar. Então, isso aconteceu várias vezes. Aí... Só que eu estudava bastante, né? Sempre estudando música, estudando técnica vocal. Eu estudava 8 horas por dia de voz. Sempre fui muito estudioso, assim, tal. E aí um dia um solo caiu por acaso, assim, né? Minha irmã era solista de uma música, tocou-me aquela canção, tocou-me antiga. Uhum. E essa canção tem duas partes de solo. Aí ela solou a primeira parte, e na segunda parte deu um branco nela, não conseguiu lembrar de nada. Aí ela virou para mim e deu o microfone na minha mão. E nisso já tinha passado mais de um ano, assim, que eu estava estudando, estava nessa frequência de estudando muito. E aí eu cantei. Naquele dia a galera, como assim? Da onde surgiu? Da onde surgiu essa voz? Você não cantava desse jeito e tal. Aí, a partir dali à frente, aí várias pessoas chegaram até mim e falaram, cara, me perdoa, eu falei muito mal de você, eu não acreditava em você e tal. Mas a gente vê que você tem futuro. Que legal. Isso desmistifica um pouco aquela questão do talento, do dom e do preparo, né? Exatamente. Porque tem muita gente que fala assim, que acha que o cara que canta bem, ele é uma pessoa que tem o dom. Ah, não, você canta bem porque você tem o dom, porque você tem o talento. Não, claro que ele tem um dom. Claro que ele tem um talento. Mas o dom sem o treino não é nada. O talento sem o treino não é absolutamente nada. Tem gente que fala, não, mas eu nunca fiz aula de canto. Mas você cantava na infância. Você ouvia cantores que cantavam bem. Você analisava a técnica que eles usavam para cantar uma música. E você fazia. Então isso é um estudo. Não é a mesma coisa, o Neymar. Por que o Neymar joga tão bem? Porque ele tem o dom ou porque ele jogava todo dia quando ele era criança? Porque ele jogava todo dia. Se o Neymar não jogasse todo dia, começasse a jogar aos 20, ele não seria jogador. Entende? Então a questão do preparo vai fazer toda a diferença. Porque às vezes tem aquela coisa de alguém que não se prepara porque se esconde atrás do dom. Eu já vi duas coisas, assim, tanto... Eu vou falar aqui de liderança, de frentes ministeriais, quanto em frentes diretamente criativas. Aquela situação da pessoa que não tenta porque pensa que não tem o dom, então ele não se prepara, e aquele que acredita que tem um talento especial, porque tem gente que tem mais facilidade. Sim. Então, por exemplo, tem gente que tem facilidade maior de aprender idioma. Tem gente que tem uma facilidade maior com esportes, uma inteligência corporal, sinestésica melhor. Tem gente que tem uma capacidade ali musical. Minha esposa tem ouvido absoluto. Uau, então eu não tenho ouvido absoluto. Então ela, sim, ela aprende música, sim, ela passa uma moto, ela fala, fala o tom do negócio, entendeu? Então ela tem uma facilidade. Então isso é dom. Isso é dom. Ouvido absoluto é dom. E aí você pode treinar, mas é muito difícil. Mas dom tem o lance do dom. Por exemplo, o meu ouvido não é absoluto, ele é relativo. Olha só. E aí, assim, só que tem gente que tem o talento e fala assim, não, na hora eu desenrolo, sabe? Então o cara tem o dom ali para oratória e ele não se prepara. Aí ele chega na hora, ele envolve.
mas com o tempo ele vai ficando superficial. Porque ele só encosta e fica ali meio que preguiçoso no dom que ele tem. Né? Então, mas o preparo sempre vai ser algo que vai fazer a diferença. Exato. E fora que é uma corrida também, né? Então, às vezes, o cara sabe cantar. Ah, não, eu sei cantar aqui, não vou estudar mais, não. Só que tem um monte de gente estudando, tem um monte de gente se dedicando, que vai passar na frente, entendeu? E querendo ser não, isso vai influenciar. Na hora que ele for cantar, que tiver outra galera cantando também, as pessoas... Porque o bom e o ruim é relativo, né? Ele é relativo de cada ponto de vista. Entendeu? Às vezes você chega numa casa linda e o cara, na hora de pintar, esqueceu um rodapé. Uhum. Aí na sua cabeça, esse pintor é ruim, mas está tudo lindo. Aí você vai numa casa que está tudo mal pintado, entendeu? A impressão que você tem é outra. Não está tão pintado, mas tem um negócio bonito. Nossa, que coisa linda ali no rodapé. Que bonito. Então, depende do ponto de vista. Se cantar, oratória é a mesma coisa. Se a pessoa para de exercitar, se ela para de... É igual jogador de futebol. O melhor exemplo é jogador de futebol. Grandes gênios, né, da bola. Jogavam muito, mas depois pararam de treinar, e eram grandes gênios e acabou o futebol, acabou. Sensacional. E aí, as experiências que te marcaram, assim, de composição, como que aconteceram? Foi uma insistência? Você foi buscando, aprimorando, aperfeiçoando? Foram experiências com Deus? Como que isso foi acontecendo com você? Então, composição é algo muito interessante, né? Porque também tem gente que atribui muito essa questão. Ah, não, porque Deus me mandou uma música, Deus me deu uma música. Isso é um fato. Uhum. Deus, ele dá. Só que se você não tiver o preparo para entender o que é uma composição, não vai acontecer nada. É igual, eu tenho certeza que às vezes você vai pregar e aí Deus te dá uma direção na hora. Mas por que você vai pregar bem também? Com uma direção na hora. Por quê? Porque você tem o preparo, você está lendo, você está estudando, você está lendo todo dia, estudando, treinando. Então, composição é a mesma coisa. Se a pessoa recebe a música, mas ela não tem a ideia da estrutura de uma música e o que é que uma música tem que ter, né, para ela fazer sucesso, porque existe o que uma música precisa ter para ela fazer sucesso. Se a pessoa não tem esse discernimento, se ela não entende isso, ela pode até acertar uma música, mas ela não vai conseguir fazer outra que vai fazer sucesso. Agora, quem sabe fazer, faz sempre. Entendeu? Então, quando a pessoa entende a estrutura da composição, ela entende de melodia, ela entende estrofe, coro, ponte, repetindo e tal, e ela sabe criar boas melodias, né? E ela vai fazer. Então, no meu caso, tipo assim, se eu for contar quantas músicas você tem que estourou mesmo, 2. Porque Eu Te Amei, Minha Vez. Porque Eu Te Amei 130 milhões no YouTube, Minha Vez está chegando a 90 milhões no YouTube. Então, 2. Mas eu já fiz mais de 200. Não só fiz, eu já gravei mais. Mais de 200. Muito mais. Já gravei mais. Então, você tem 2 que estourou, entendeu? Eu tenho outras que também aconteceram, tal, mas que estouraram realmente nacionalmente, que em qualquer lugar a galera vai conhecer, são essas 2. Então, é um treino, é uma constância, né? E antigamente eu escrevia muito mais do que hoje, né? E tem a questão da execução também, não tem? Sim. Porque, assim, às vezes vejo pessoas pegando coisas muito preciosas em diversas áreas. Seja um projeto que você vai lançar numa empresa, seja um produto que vai ser lançado numa empresa, seja um serviço, seja um ministério na igreja, um espetáculo, uma pregação. E aí você tem uma boa ideia. Você tem algo assim que você estava buscando o insight, a boa ideia veio. E aí você não executa, você não se prepara, você não investe naquela ideia o suficiente, né? Sim. Aí você fala... O livro, ele pode ser maravilhoso. Se a capa não for criativa desse jeito aqui, não vai chamar a atenção de ninguém. Então isso aqui é uma preocupação. O conteúdo é rico, mas você se preocupou com a capa, com a apresentação desse produto. E música é a mesma coisa. Então tem gente que ele tem uma ideia linda da música, mas a produção não é legal. Entendeu? Ele quer fazer porque tem coisa que você tem que respeitar. Não adianta, por exemplo, Spotify hoje, as plataformas digitais, a música tem que ter um limite de tempo.
Não é que ela tem que ter. É que para ela andar, ela precisa ter um limite de tempo. Qual que é o limite, assim? Cada vez menor. Cada vez 2 minutos e 30, cada vez menor. Acabou aquela época, lembra que o Diante do Trono fez a música Preciso de Ti, que tinha 15 minutos de música e tal, e aquilo dava certo, né? Até pegando do lado secular, que o Legião Urbana fazia aquelas músicas que tinham 20 minutos de música, e não tinha Faroeste coro. Caboclo, tinha quantos minutos? Ah, sei lá, muitos minutos. Mais de 10? Acho que era mais de 10, sei lá. Eu não lembro. E aí não tinha coro, a música não tinha coro. Então, tem uma dos Racionais também, O Homem na Estrada, não tinha coro, a música gigante e tal. Então, isso era uma época, era um tempo em que a pessoa sentava e tinha poucas músicas também. Hoje não, hoje a velocidade é rápida. Então, O se a tempo música de concentração diminui. se a música, exato. Igual a pregação. Igual a pregação, entendeu? Então, se a música não se resolver em 2 minutos, 2 minutos e meio, é muito difícil. 3 minutos, né? Vou pegar até 4 minutos, assim, mais ou menos. É muito difícil dela andar, né? Claro que dentro da música gospel, a gente tem o fator da unção. O fator da unção faz você querer ficar ouvindo aquela música durante mais tempo. Você está orando no seu quarto. Você está orando no seu quarto, você põe uma música, então é bom que ela tenha um espaço maior, né? E tal. Então a gente tem esse fator que contribui para a gente ainda faz músicas longas que dão certo. E tem gente que faz a música longa e faz a versão Spotify. Reduzida. Spotify. Ou a versão da rádio também, Versão porque a rádio rádio não vai tocar 10 minutos de uma música. Agora, tem gente que... Não é tem gente, tem algumas músicas que explodem e aquela música, às vezes, o cara não é tão afinado. Sim. E a produção não é tão boa. Sim. E aí tem gente que está começando e tal, ele acha que isso é o padrão, né? Porque pode... É igual um viral. Um viral... eu estava vendo o Craig Rochelle, da Life Church, falando. Ele falou assim, eu nunca tive um viral. Eu sempre tive consistência. Então, assim, aos poucos, as coisas que eu fui fazendo foram ganhando influência, foram ganhando espaço. Aos poucos, o meu perfil. Então, estou aqui há 30 anos. E hoje eu tenho aí um número de seguidores, a igreja cresceu e etc. Mas eu nunca tive uma coisa fora da curva. Sim. E tem gente que pega a coisa fora da curva. O Michael Todd já foi diferente, ele da Transformation Church. Ele pregou uma série de relacionamentos, ele estava numa igreja começando, ele só tinha câmera porque Deus deu essa visão para ele que ele tinha que botar as coisas no YouTube. E ele coloca lá e o negócio explode na primeira vez que ele faz. Mas não é o normal, não é o viral. Não é o viral normal. Não é o padrão, não é o raio, né? Que cai toda hora no lugar, né? E às vezes tem gente que fala, não, isso aqui vai ser o meu padrão. E como se aquilo fosse normal, que fosse dar certo e etc, né? Exatamente. Antigamente eu tinha assim, muito preconceito com música ruim. Considerada. Música ruim, né? Mal cantada, mal tocada e tal. Hoje eu já vejo por uma outra forma, né? Porque música é interessante. Eu sei que, tipo, músicos assim vão odiar o que eu vou falar, mas música é música. Entendeu? Se fez sentido na cabeça de alguém, ela é boa para aquela pessoa. E não sou eu que vou dizer, essa música é ruim. Não, se ela está fazendo sentido na vida de alguém, em algum momento da vida de alguém, ela é uma música boa. Música é arte, aconteceu, né? Música é arte, e exatamente. É o que fala ao coração das pessoas. E música, ela também é seletiva. Tipo, tem um público para essa música, tem um público para essa, tem um público para essa. Que é a mesma coisa que uma arte comum. Quem é que vai em museu de arte ver aquelas pinturas lá? Tem gente que vai. É a grande maioria? Não. Mas tem o público que vai. Senão não existia mais. Eles falam, mas é o consumidor de arte. Exato. E música é a mesma coisa. Dependendo do jeito que você faz a música, do jeito que você escreve a música, que você produz, você vai alcançar uma massa mais elitizada. E dependendo do que você vai fazendo, você vai popularizando a música. E aí a música vai atingir mais pessoas. Então, quanto menos qualidade em todos os aspectos, né, de melodia, poesia, harmonia, quanto menos qualidade, mais quantidade. Você vai atingir mais pessoas. E hoje, como a música ficou na mão de muitos empresários, isso é o que é primordial. E como que você encontra o equilíbrio, né?
que eu já vi assim músicos, vem nomes aqui na minha cabeça, né? Mas gente que tem muita qualidade musical, extremamente decepcionado, porque ele não tem público. Ele tem muita qualidade musical, mas ele não tem um público que ele alcança, que seja muito grande, que seja e ao mesmo tempo alguém que não tem tanta tá ali atingindo muita gente, né? Então, é algo muito complicado, né? Às vezes a gente precisa abrir mão. Isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei a cantar, eu gosto muito dessa questão de melisma, de técnica, de vai para agudo, vai para grave, faz um monte de firula e tal. Isso era uma realidade para mim. Eu gostava muito de falar, não, cantor que é bom é cantor que faz isso. Cantor que canta retinha porque não é bom, porque não sabe fazer as coisas. Eu pensava assim. Aí eu fui conversando com vários produtores, os caras falaram, não, cara, você tem que cantar retinho, você tem que cantar retinho, você tem que cantar retinho, tem que cantar retinho e tal, não sei o quê. E depois eu fui entendendo. E sabe quem foi um grande exemplo para mim? O André Valadão. Uhum. Porque o André Valadão teve uma época que ele era tipo, em termos de projeção, assim, de carreira, ele era tipo número 1, assim, né, tal. E ele é uma pessoa que canta, ele canta bem, mas ele canta ali dentro da média ali, mas ele canta muito bem. Mas não faz malabarismo com a voz. E eu falava assim, por que o André Valadão, ele canta daquele jeito e ele faz muito sucesso, e esse cara que está fazendo um monte de malabarismo na voz não faz, né? Não faz tanto sucesso. Depois eu fui entendendo que para você se conectar com as pessoas, né, você tem que fazer algo que se aproxima dela. Entende? Então, aí o cantor ele precisa ter essa dosagem. Ele precisa, tipo assim, cara, eu quero mostrar minha arte. Aqui eu estou falando em termos técnicos, né? Uhum. Estou saindo do espiritual. Eu quero mostrar minha arte, mas eu também quero alcançar pessoas. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que reduzir. Aquela coisa de você não ser tão preciosista. Exato. Porque música é se doar. Uhum. Eu não faço música para mim. Uhum. Eu faço música para as pessoas. Se você acredita que você tem uma mensagem, você precisa entender como entregá-la da melhor forma. Exatamente. Então, se eu fizer a música para mim, beleza, eu vou fazer a música para mim, vou botar a música no meu carro e eu mesmo vou ouvir. Mas eu tenho que fazer música para as pessoas. Eu até costumo dizer que as músicas que eu mais gosto do meu repertório são as que não fazem sucesso. São as que não alcançam nada. Essas são as músicas que eu mais gosto. Se eu for sentar no meu carro para ouvir uma música minha, é uma música que ninguém gosta, que ninguém ouve. Mas tem aquela coisa de você cantar bastante as que fazem sucesso e ficar com saudade das outras também, né? Não, sim. Essa enjoa também da música que faz. Por exemplo, às vezes eu vou cantar uma música minha que eu sempre tenho que cantar ela. Você não aguenta mais cantar aquela música, mas você tem que cantar. Aí você fala para as pessoas cantarem, só a igreja canta. A igreja está cantando. É igual ouvir, né? Imagina, você não ouve uma música 10 anos... Não. Todo dia. Agora você imagina, o cara está na agenda, está na TV, ele está cantando todo dia ele está cantando as mesmas músicas. Então é engraçado que às vezes a gente vai em algum lugar e a pessoa fala, o Tom tá aí. Aí coloca uma música minha. Mas o que eu não quero ouvir é uma música minha. Tudo que eu não quero, cara, não precisa pôr uma música minha, que eu já cantei. Semana passada eu fiquei 10 dias cantando essa música, então pode ficar tranquilo. Uma vez eu sentei com um artista e ele estava passando por um tempo turbulento na vida dele. Uhum. E eu percebi claramente que ele não estava em lugar nenhum. Uau. E aí, assim, eu me lembrei quando eu fui na Califórnia, na Calvary Chapel, e eu estava ali na igreja do John Foreman, que compôs para Nárnia, que compôs na época por Smallville, ele compõe para Hollywood, que é o do Sweetfoot. E ele era membro daquela igreja. E quando ele foi ministrar, ele falou assim, aqui não é o meu palco, aqui é a minha casa. Ele falou, faz mais de 10 anos que eu não ministro aqui. Eu venho aqui para receber, eu venho aqui para ver meus amigos, eu venho aqui para servir. Mas eu não venho aqui para cantar, porque eu sei que eu preciso de uma casa para eu poder estar no palco. E ele falou, como tem um amigo meu que disse que estava recebendo alguns amigos que eram líderes de jovens do mundo, eu vim aqui cantar. E foi muito legal, ele até cantou uma música que foi a minha música de casamento, que era uma releitura do Pai Nosso, que era muito legal,
porque a gente colocou, perguntaram lá na inscrição do evento qual música que tinha te marcado, a gente colocou e ele tocou, foi sensacional. E eu, quando eu estava conversando com aquele artista aqui no Brasil, que estava passando por uma turbulência grande... Mas ele é brasileiro? Não, o John Foreman. Não, sim. Esse é brasileiro. O artista, entendi. Esse é brasileiro. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu estava querendo atraí-lo para a igreja, para cuidar dele. Sim. Aí, e tem aquela coisa assim, muita gente se aproxima com interesse. Se eu vou trazer esse cara para minha igreja vai explodir. Sim. Eu vou trazer o cara para minha igreja, não vai ter para ninguém. Todos os músicos da cidade, todo crente que está insatisfeito na igreja dele vem para cá. Porque tem gente que não abre igreja, abre CNPJ. Né? E põe um lugar lá que é conhecido na cidade, bota uma luz ali, bota uma estrutura e enche de gente. Ele não evangeliza ninguém, quer pegar os membros que já estão em outras igrejas. E eu, para deixar claro mesmo, né, esse negócio de que não é isso que está acontecendo aqui, eu falei, olha, você tem muito palco, eu quero te oferecer uma casa, eu quero te oferecer um lugar para você pertencer, para você ser parte, para você falar dos seus problemas, para você ter um lugar seguro para a gente orar por você. E na época, assim, eu lutei muito, né? E infelizmente o final não foi muito legal, né? Que logo depois estourou e muita coisa veio à tona e realmente era um chamado de Deus mesmo para o pertencimento. Você que está na estrada, 20 anos, você está conectado à igreja, sendo pastoreando ao mesmo tempo. Qual que é a importância que você vê de ter casa, de ter família de fé, de ter um ambiente, você tem uma família linda também, né? Biológica e espiritual, né? Qual que é a importância disso para você? Então, me lembro uma frase que um produtor americano falou para mim, e no começo eu não entendi muito, e hoje eu entendo bem. Ele disse uma frase muito forte, ele falou assim, ó, o caminho do sucesso é o caminho da solidão. O caminho do sucesso é o caminho da solidão. E tem um DVD de um grupo de rock, não rock, mas meio pop rock. E eu estava assistindo o documentário deles. E aí um deles falou assim, é muito estranho, porque uma hora a gente está no palco, num estádio lotado com milhares de pessoas, e logo depois a gente está sozinho num quarto de hotel. Então essa diferença gira um negócio na cabeça de um artista. E se o artista não tiver uma casa, ele está sozinho. Ele está sozinho. Ele pode ter amigos de estrada e tal, não sei o quê, mas ele está sozinho. Porque o caminho do sucesso, ele é o caminho da solidão. Entendeu? Os amigos de infância ele vai perder, ele vai ficar na estrada toda hora, o tempo todo. Porque uma coisa é a gente ver o cara postando que está num avião. Outra coisa é viver isso. A foto do avião não mostra o remédio que toma, não né? mostra o remédio que toma. Então, não mostra é uma a dor coisa que sente. Exato, é uma coisa que no emocional vai destruindo o emocional do cara, destruindo. Por isso que vários cantores, né, a galera do secular principalmente, tem bastante que se mata, que se droga, que morre, entendeu? Por quê? Tem um cara do eletrônico chamado, acho que Avicii, e ele teve uns problemas e tal, depressão, mas tipo, o cara morreu meio que de tristeza, assim. O cara que fez, sabe aquela Hey Brother, então, você olha o jeito que ele morreu, foi um negócio que não tem muita explicação, né? Então, isso, mesmo com um cantor evangélico e tal, ele precisa de uma casa. Uhum. Porque tem cara que fala assim, não, mas eu e Deus. Cara, mas era Adão e Deus. Mas Deus falou, você está sozinho, cara. Você precisa ter mais gente com você. Não é bom que o cara esteja só. Vou criar mais pessoas. Você vai ter uma esposa, você vai construir uma família, você vai ter amigos, você vai ter gente perto de você. Só você e eu não resolve. Para você. Entendeu? Então, o ser humano, só ele e Deus não resolve. Para Deus, sim, Deus. Mas para o ser humano, não. O ser humano precisa de pessoas à volta dele. Por isso que eu mantenho minhas amizades. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Alex Silva, está aí. Entendeu? Pastor da minha igreja. Eu estou na minha igreja. Entendeu? Meus amigos, tem gente que ora, que intercede por mim, que eu oro, que eu converso, que eu me abro, se abre. Tem que ter isso. Se não tiver,
o cara se perde. E é uma pressão, né? Eu já vi muita gente falando assim, eu trouxe fulano aqui, mas o cara é difícil demais, o cara é um chato, ele chega, cara de poucos amigos, não quer falar com ninguém. Assim, é lógico que ninguém obrigou o cara a estar na estrada todo dia. Ninguém falou assim, você é obrigado a todo dia tocar num lugar diferente. Exato. Né? Ele lidera a agenda dele. Ele lidera a agenda dele. Mas estar naquela pele... Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Tem dia... O cara brigou com a esposa, teve um conflito, né? Teve um conflito, vai ter que subir e cantar. Vai ter que subir. Pode ser... Isso acontece com quem vai pregar, isso acontece com quem vai cantar, isso acontece com o cara que tem que trabalhar. O pastor da igreja. E assim... E é uma pressão. Você tem que subir ali e tem que entregar, né? E se você não entregar, você pode ser cancelado. Se você não entregar, você pode ser cancelado. Não é cancelado, se você der um fora, né? Sim. Mas o cantor, eu falo por mim, o palco, e aqui eu estou falando de coisas técnicas também, ele é o lugar mais feliz do artista. Não tem um lugar mais feliz para um artista do que o palco. Eu reclamo de viagem, reclamo. Tem que pegar um avião para ir para aquela cidade, meu Deus. Aí o avião, você pousa lá, depois tem que pegar uma van, vai levar 4 horas para chegar, não aguento mais isso aí. Mas quando você sobe no palco, ali é o lugar mais feliz, seu. E eu, sendo um cantor cristão e gospel, que aí também é um altar, aí é a sua realização. Então eu acho muito difícil, às vezes um cara subir no altar ou no palco e às vezes fica lá, às vezes acontece, né? Tem um amigo meu que estava sofrendo de depressão, tempão, e ele chorou, assim. Que a gente foi cantar, fizemos um evento no mesmo lugar, aí ele subiu, começou a chorar, assim, no palco. Começou a chorar. Aí eu fui lá, subi, abracei ele e tal. Então às vezes acontece, mas ali é um lugar da realização dele, entendeu? Então você que tem palco, tem a casa. Tem a casa. Você que tem Se não tiver a casa, o cara se perde. Que te aplaude, uma multidão que canta a sua música, uma multidão que recebe o que você está entregando de influência, tem um lugar para voltar e um lugar para ser enviado de lá, né? Uma coisa é você sair para ficar no hotel. Eu nem sou alguém assim que estou na estrada toda hora. Eu estou muito comprometido com a igreja local. O máximo que já aconteceu comigo foi pegar uma agenda por semana, o máximo. Em 1 ano da minha vida só, eu já peguei uma agenda por semana. E teve outro ano que Deus falou comigo e falou assim, você precisa entregar um livro sobre o ministério com jovens. E você não vai escrever se você estiver fazendo muitas coisas. Então, entrega para mim a agenda fora e escreva um livro. Em 2016 eu fiz isso, escrevi um livro. 2017 fiz isso, escrevi um livro. E foi muito legal a experiência, né? Mas mesmo assim, olha a experiência. Um dia eu saí de casa numa quinta, preguei fora, voltei. E à noite eu fui ministrar na vigília da igreja na sexta-feira. Então meu filho se despediu de mim na quinta, eu não dormi em casa. Quando eu cheguei na sexta, eu tive um tempinho com ele e eu levantei e falei, tô indo para a igreja. Ele, tá bom. Aí eu fui para a vigília e o fogo desceu, e muito legal que estava ali. Aí ele perguntou para minha esposa, o papai não mora mais em casa? E eu estava fora só uma vez por semana. E eu fico imaginando como é, né? Você estar... porque Deus te dá... você tem conexão com Deus, e se Deus tem uma influência para trazer por meio de você, você vai ter a relevância. E a relevância vai comprometer o seu tempo. Sim. Só que se você não tem uma estrutura de pertencimento, você não pode segurar a glória que Deus te deu para entregar. Exato. Que te deu para manifestar. Certo? E tem muita gente que se perde no caminho por causa disso, né? Se perde. E você precisa ter um lugar que você é comum. Porque nós somos pessoas comuns. Olha isso. Mas sempre quando você vai num lugar, as pessoas não te veem como uma pessoa comum. Elas vão te olhar como, nossa, é um artista, é o cara que fez uma música que mudou minha vida, que tal, que não sei o que tal. Elas vão nessa expectativa. Então você está sempre rodeado de pessoas que têm uma expectativa sobre você maior do que o que você realmente é, porque você é uma pessoa comum. Então, se você não tem um lugar que você volta, e você qual é o lugar que te humilha, né? Entendeu? Que você é comum, que as pessoas vão estar do teu lado. Você vai sentar do lado delas no culto, e elas não vão nem,
olhar, nossa, não, normal. Aí o cara começa então eu sou o cara mesmo. Então eu sou o bonzão mesmo. Então eu sou... Isso porque o orgulho, a soberba, eu costumo dizer que é uma doença sem sintoma. O cara não percebe. A pessoa não percebe, ela tá. Tá soberba, tá orgulhosa, tá isso, tá aquilo. Por quê? Porque se descolou das pessoas. Todo lugar que ele tá, todo mundo que está à volta dele vê ele como alguém superior. Então, daqui a pouco, ele mesmo começa, na cabeça dele, começa a se confundir. Então, eu sou isso mesmo. Ele sempre é isso. E nunca está num lugar que ele é comum, num lugar que ele também vai ser exortado, que ele também vai ser chamado a atenção. O Stephen Furtick, que ele falou no livro Desqualificado, que você tem que ter tanta intimidade com Deus, e ele tem que ser tão importante, suficiente para você, que você não precise mais de sucesso para se sentir realizado, certo? Porque tem sucesso que não é sucesso, certo? Quando você falou de você ter um lugar que você é comum, me lembrei muito disso, né? E o orgulho é uma doença sem sintoma. Meu Deus, é uma doença assintomática. Assintomática. Você não percebe. Assintomática. Você não percebe e chegou. E aí, e pega também, né? E pega. Você transfere. Exato, você transfere. E isso acontece muito por causa dessa questão, né? Acho que Lúcifer lá, a galera também que estava à volta dele sempre olhava, nossa, esse aí é o cara, ele é o cara, esse anjão aí e tal. Então ele começou a se achar nesse lugar, né? Tem Herodes também, né? Que ele fez um discurso, um discurso lindo, pessoal. É um Deus, esse discurso aí é um discurso divino e tal. E ele não transferiu a glória para Deus. Né? Por quê? Porque ele estava num lugar onde ele sempre era aplaudido, ele sempre era, né, tal, não sei o quê, ele sempre estava naquele lugar. E aí ele... Por isso que muitos reis também se perdiam, né? Porque o rei, normalmente, ele ficava meio solitário. Era sempre o rei, aquela roupa de rei, né? E tal, e agora eu sou o rei e tal. Então, descolava. E a pessoa se perde em si, entendeu? Lúcifer era Ele estava lá no céu, cara. Meu Deus. A gente não está no céu. A gente tem que tomar muito mais cuidado que ele. Entendeu? Que é isso? Então, é isso. Então, por isso que eu sempre... voltar para a base. Volta para a base, querido. Faz o... Entendeu? Eu abri as perguntas aqui, a galera mandou. O Alexandre mandou aqui. A polêmica. Música gospel versus secular. Faz sentido? A disputa no Monte da Influência? O que falta entender? Eu acho que falta entender música como arte. Né? A música não é um dom. O dom de cantar não é um dom espiritual. É que a gente colocou isso. Ele tem o dom de louvar. Isso não tem. Isso não existe. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não tem o dom... o pessoal do não louvor. Existe o dom do louvar. Não existe o dom do louvor. É um chamado para todo cristão. Para todo cristão. E louvar não tem a ver com música só. Não tem, entendeu? Não tem a ver com... a pessoa canta bem, nossa, como ele... Às vezes eu ouço, nossa, você louva muito bem. Deixa eu ouvir isso. Daí não é, entendeu? Eu louvo muito bem. Por que eu louvo muito bem? Porque você canta bem. Então, canto bem. Louvar, entendeu? Então, entender música como arte, como uma ferramenta. Se as pessoas entenderem música como arte, né, igual esses dias minha esposa me mandou, né? Um vídeo de sei lá, um cara que é meio teólogo lá, nem sei se é teólogo de verdade. Aí ele colocou lá músicas que você não pode cantar na sua igreja, e estava lá minha foto. Porque tem uma música que eu fiz, que ela fala assim: me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, né, de pé para quem não botou fé e tal, fale o que quiser, você não acreditou, né, e tal. Aí ele até falou: saiu uma versão atualizada de Sabor de Mel, e não sei o quê. Tal. Esse hino você não pode cantar numa igreja, porque isso não é louvor a Deus. E não é louvor a Deus. No hino é um hino. Isso é uma música que trata de superação. No clipe, eu faço o clipe dessa música, eu coloco um menininho, né, pobre, menino pobrezinho, e aí para um carrão assim, com um traficante dentro. Aí o traficante olha para esse menino e fala assim: menino, quer ganhar um dinheiro fácil aí? Aí o menino: o que eu tenho que fazer? Leva esse negócio ali na esquina ali, que era um pacote de droga. Aí o menino pega assim e fala: não, eu não vou fazer isso não. Aí ele: não, pega aí, leva aí.
Não vou fazer isso não. Ele joga de volta. Aí o traficante bate no carro dele e fala assim, você nunca vai ter um desse aqui. Aí o menino olha e fala assim, eu vou ter sim, só que vai ser trabalhando honestamente. Então a música é isso. Ela está mostrando para o menino da favela, para o menino da periferia, que ele pode conseguir ter uma vida boa trabalhando honestamente. Ele não precisa virar um traficante para conseguir ter uma vida boa. Ele não precisa virar um bandido para conseguir ter uma vida boa. Ele consegue estudando, inclusive o menino está com uma mochilinha da escola, ele consegue estudando, ele consegue trabalhando. Então eu fiz a música assim, eu usei a arte da música com uma mensagem de superação. Então, quem não faz essa leitura vai criticar a minha música. Fala, cara, essa música aí é o quê? Isso é teologia da prosperidade, isso é antropocentrismo. Não, só tenta enxergar a música. Dentro da arte da música, eu posso falar sobre várias temáticas. Eu posso usar a música e falar sobre várias temáticas. Então, eu posso falar de Deus, eu posso falar de amor, né, de um homem para uma mulher. Eu posso protestar. Posso protestar contra um sistema, contra alguma coisa que está afligindo um determinado lugar, contra racismo, contra segregação, várias coisas. Eu posso fazer uma música de protesto. Eu posso fazer uma música que fala das coisas do dia a dia. A música de protesto, se você olhar na Bíblia, quem que foi Oséias, por exemplo? Ele protestou contra a injustiça social. Contra o judeu, era uma denúncia profética, porque eles não cuidavam dos seus conterrâneos, eles não cuidavam do seu povo e cometiam injustiça contra o seu povo. Exatamente. E é uma poesia, é uma literatura profética, né? E é uma arte também. Cantares de Salomão também, que é um livro romântico. Então, dentro da arte, que é a música, eu posso compor. A temática que eu posso usar, ela é diversa. Entende? Ela é diversa. Agora, eu vou cantar o que eu não acredito, que não é valor para mim? Não. Tem coisa que não é valor para mim, que eu não acredito. Então, eu não vou cantar. Um dia eu estava conversando com um cantor secular e tal, não sei o que. Ele falou, Tom, vocês sempre chamam a gente para cantar suas músicas, mas você cantaria uma música nossa, desse lado aqui? Eu falo, se for algo que eu acredito, eu canto. Entendi. Se não for algo que eu não acredito, eu não canto. Se não for uma verdade para mim, eu não canto. Porque eu só canto aquilo que é verdade para mim. Entendeu? Tá, é uma música romântica, mas tem alguma coisa? Não, é uma música romântica. De amor para uma mulher, eu amo minha esposa. Eu posso cantar. Entende? Então, só que a gente começou a rotular. Então, essa questão de, louvor, isso é música sacra. Entendeu? Então, isso é histórico na igreja. Então, para a gente tirar isso da mente das pessoas é muito difícil. Porque é histórico. Né? É histórico, a música sacra, essa é a música tal. Inclusive, depois começou a entender como estilo. Quando eu cresci na igreja, rock não era a música de Deus. Blues, rap, não era a música de Deus. Interessante, né? E quem criou o rock foi uma irmã, né? Foi uma irmã? Foi uma irmã na igreja. Ela que começa o estilo do rock e depois começa a ser disseminado. Eu sei que o rock veio da soul music, né, da música negra. Sim, era uma... Que nasceu, a música negra americana, que deu origem ao blues, né, depois, posteriormente, ao rap, ao rock, ao reggae, talvez. Ela nasceu com os negros americanos que eram crentes, que ficavam lá nas senzalas cantando. Então, aquilo deu origem a todos os gêneros, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, ó. Que a gente conhece. Sister Rosetta Tarpe. Ela foi atribuída a ela a invenção do rock. E ela cantava na igreja. Ela, a partir do gospel, começa a atrair o público. Se eu não me engano, foi ali em Los Angeles que ela começa, então. É considerada a madrinha do rock and roll. Começa na igreja, depois a igreja vai dizer que é do rock. Que é do rock, não, que é do Satanás, né? Que é do diabo. Quanta coisa a gente deu pro diabo que não precisava, né? Então, a gente deu muita coisa. Já deu uma bateria pro diabo, a guitarra pro diabo, um monte de coisa pro diabo. E questão de música é isso. Então, para desconstruir isso que está incrustado na vida de alguém, é difícil. E tem muita gente que tem uma ligação de origem. Então, por exemplo, tem pessoa que vai falar, não, esse tipo de música é música de Deus. Aí você vai ouvir um forró, meio forró assim e tal, né, que às vezes acontece em muitas igrejas pentecostais. Não, isso aqui que é música de Deus.
O rock Porque é não o que fala mais ao Porque é o que coração fala mais dela. ao coração dela. Não é exatamente o que fala ao Exato. coração de Deus. Exato, que fala mais ao coração dela. Por quê? Porque aquilo remete à infância dela. Ela sempre ouvia aquilo. Mesma coisa sertanejo. Tem gente que é o rap, tem gente que é o pop rock e tal, essas coisas. Então, eu não tenho... Para mim, música é música. Dentro da arte da música, eu escolho o que eu vou cantar. Entendeu? De acordo com aquilo que eu acredito. Agora, quem é a pessoa que se vende? A pessoa que se vende é a pessoa que não canta aquilo que ela acredita. Uhum. Essa é a pessoa que se vende, entendeu? Que é aquele lance que eu falei. Em nome de alguma recompensa. Em nome de alguma recompensa, financeira principalmente. Tá, eu até falei aqui o texto profético, eu até troquei. Na verdade, depois eu lembrei aqui. O texto de Oséias, na verdade, é com relação à prostituição espiritual do povo de Deus. E Deus foi pede Amós, para ele casar com a prostituta. E foi Amós que denunciou a injustiça social, que era o boiadeiro, né, de outra parte de Israel, que não era tão conhecido, acho que é do Reino do Norte. E aí, então... agora é muito interessante assim, você até falou de uma música de superação que vai ser criticada porque é teologia da prosperidade, mas é uma arte para falar o coração de um cara que está ali, que tem que acreditar que ele pode ser próspero honestamente. Agora, Exato. quando a gente pega, por exemplo, a teologia da prosperidade, qual que é a crítica? É quando a prosperidade se torna seu foco. Sim. Certo? Igual quando, por exemplo, se milagre se tornar o meu foco e não a presença de Deus, Exato. e não a pessoa de Jesus, há um problema também. Exato. Assim como, por exemplo, vamos supor, o estudo bíblico, a teologia, você dominar o conhecimento teológico, se isso se tornar o alvo da minha vida e não Jesus, isso também está errado. Também tá então errado. tem gente falando mal da teologia da prosperidade, só que o Deus dele não é Jesus. É o conhecimento. Exato. Certo? É o que acontece com a grande Aí maioria. o cara fala, não, isso aqui é... Agora, a grande questão se Deus não for prosperidade, não dá para entender também. Né? É claro que a minha visão sobre isso é, eu não posso atribuir a presença de Deus na vida de alguém pelo bem que ela possui. Ou pelo bem que ela não possui. Sendo Boa. rico ou sendo pobre. Boa. Então, isso aí para mim é a teologia da prosperidade errada. Que é eu atribuir que Deus está comigo O pelas bem ou a coisas que eu falta possuo. dele. Ou que eu não possuo. Aham. Né? Então, isso é errado. Agora, a miséria é um erro. A miséria tem que ser combatida. A pobreza extrema é um erro da sociedade. E Deus está comprometido com em resolver esse problema. essa questão. Por isso que ele fala sobre cuidar do quarteto da vulnerabilidade na Bíblia, né? Que é o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Então a Bíblia traz o tempo todo. E esse cuidado não é simplesmente pregar. Não, é uma questão social. Uma questão que inclui o quê? Financeiro também. Entendeu? Então, Jesus ele veio para mudar a mente das pessoas, porque a pobreza ela é um erro da sociedade. Né? É como a gente mora no Brasil, parece que fica uma coisa normal, né? Porque a gente tem muita essa desigualdade. Mas se você for em outros países que não tem essa desigualdade, você fala assim, você fala, a gente pode ser assim também. Alguém passando fome, isso é legal, alguém morando num barraco de madeira, do lado de um córrego, entrando o rato dentro da casa dele à noite. Não ter o que comer. Não ter o que comer, isso é louvável? Isso não é. Você fala, por exemplo, também da questão do racismo. Eu já estive falando muito bem. E tanto quando a gente fala de pobreza, quando a gente fala de preconceito, aí vai ter aquela discussão, né? Tem a vitimização e tem aquela coisa do outro lado, de você olhar e não ver problema. Não assumir que há problemas, né? Que há problema de racismo, há problema também de você ser indiferente àquilo que afeta o outro próximo e você não ajudar, você não fazer nada. Como a parábola do bom samaritano. Exato. Né? Que o próximo foi aquele que ajudou. Foi o próximo, foi aquele que ajudou. Eu acho que na questão do racismo tem uma grande discussão em torno disso. Porque tem gente que fala assim, mas eu não sou racista, eu não tenho problema nenhum com negro e tal, alguma coisa assim. Mas a questão ela é uma questão mais estrutural. Então, quem é que tem propriedade para falar de racismo? Ou o negro,
ou alguém que é especialista no assunto. Quem não é especialista no assunto e não é negro, ele não entende o racismo. É igual dor, né? Tipo assim, eu tenho uma dor, estou com uma dor aqui, e dói muito. Quem que vai entender sobre essa dor? O especialista. O especialista ou quem já ou sentiu. quem está sentindo a dor. Uhum. Então, quem não sente a dor e não é especialista no assunto, ele não entende. Faz sentido, Aí, às vezes total. ele fala, não, é mimimi, isso é vitimismo, e não sei o quê, para com isso, cada um tem o que merece, e tal. E não sei. Por quê? Porque ele não sente a dor e ele não é um especialista no assunto. Mas quando você tem, eu falo muito isso, dentro da comunidade pobre, uma grande presença maciça de pessoas negras, e na comunidade rica você não tem, Uhum. tem um problema aí. Tem um problema. E eu não posso chegar e jogar isso no contexto Que falta de estudo, falta de meritocrata. vontade. Não, Não é só meritocracia. eu não posso jogar isso nesse discurso. Porque se eu jogar nesse discurso, eu não posso chegar assim numa favela, numa comunidade e falar assim, gente, ó, vocês estão aqui porque vocês merecem. Isso chega até a ser até desumano. Você fala isso, porque vocês não trabalham para ser. Claro que ele trabalha. Ele trabalha muito. Ele Tem limpa a muita casa gente de que alguém. trabalha lá. Não, mas trabalham muito. Limpa a casa, constrói casa, faz um monte de coisa, né? Então, quando você vai... Até eu tenho um amigo que é o Vini, e ele é negro também, e a gente vai, às vezes, em um restaurante mais caro, assim, e tal, e quando a gente entra, só tem a gente. Tipo, não tem mais ninguém, né? E uma pessoa que, às vezes, não é negro, ele não percebe isso. Por quê? Porque ele não vê isso, né, acontecendo. Aí eu sempre pergunto, cara, você é branco. Imagina que você entra num restaurante e só tem negro. Você não vai parar e vai falar assim, meu, só tem eu de branco aqui. Você vai parar. Isso acontece ao contrário também. Quando o negro entra num restaurante, que ele fala, só tem eu de negro aqui. Toda pessoa que é negra, ele vai sentir. Ele vai entrar, ele vai olhar, só tem eu. Entendeu? Então isso tem um problema nisso, né? E isso gera uma coisa que é o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É algo que está impregnado na estrutura. Então o negro ele vai ser mais suspeito. Ele vai ser mais parado pela polícia do que um branco. Entendeu? Ele vai ter menos acesso a emprego do que um branco. Então, na hora de escolher um negro e um branco, um cara de um RH, de uma empresa, para ser um atendente, ele vai dar uma preferência a mais. Entendeu? Hoje já está tendo um movimento, a galera está gritando, está tendo um movimento de inclusão e tal, que está meio que não resolvendo, mas está ajudando um pouco. Mas numa época mais antiga não tinha, na TV não tinha. E a gente na igreja tem que falar mais disso, né? Não tem como fechar os olhos. Eu lembro que eu ouvi uma jovem aqui do Eleve contando pra gente, falando assim, então, meu pai foi sequestrado. E quando ele foi sequestrado, abandonaram ele na estrada. E quando abandonaram ele na estrada, ele buscou ajuda num posto policial e ele andou não sei quantos quilômetros para chegar até lá. Só que quando ele chegou, ele teve que armar toda uma estratégia para falar. Mas a gente falou assim, como assim? O cara foi sequestrado, ele vai chegar no posto policial. Como é que ele tem que armar uma estratégia? Não, é porque meu pai é negro. E o cara negro, engenheiro, tinha um carro legal e ele foi assaltado. E quando ele chega para pedir ajuda, ele é um suspeito. E é uma coisa assim que eu, ouvindo, não me passou pela cabeça que se eu chegasse ali para pedir uma ajuda, eu seria considerado um suspeito. Porque não era, assim, faz parte do meu contexto, não faz parte do que eu vivi assim, na minha história de passar por situações assim. A gente já se arma. Chega na blitz, a gente já se arma. Já tira o boné, já acende a luz do carro, já abre os vidros, fala, tira o rap, já sabe que você vai ser, né, reparado. Foi o que aconteceu com o Floyd lá nos Estados Unidos. Né? Tem muita gente que fala, Black Lives Matter, não sei o quê, que movimento é esse? Tá? Só que se não houvesse aquele movimento, o policial estava solto hoje. Ele não ia estar preso, porque pela lei era para ele estar solto. Agora, dentro disso aí, né, eu lembro que eu coloquei lá um BLM no começo, não entendia muito da parada, mas eu ouvindo e entendendo que nós temos que abrir mais os olhos, eu entendi que era algo que eu deveria apoiar. E quando eu coloquei, eu recebi várias mensagens pedindo para tirar, porque falou assim, olha, isso aqui diz respeito a mais coisas e você não se enquadra no que a gente está falando. Até que eu tirei.
a hashtag. Depois eu vi que teve um cara lá da NBA... Mas tirar em que sentido? Tirar a hashtag. Não, mas quem falou para você tirar? Um grupo de ativistas do BLM. Eles começaram a pedir que eu removesse a hashtag porque não era só sobre racismo, era sobre uma série de questões lá. Aí eu peguei e vi também que na NBA teve um dos jogadores que não entrou na vibe do BLM. Sim. E aí depois ele deu uma entrevista, ele falou assim, olha, eu sou contra o racismo, eu acredito que o policial tem que estar preso, eu acredito que também a gente tem que se posicionar, tem que protestar, mas eu sou um cristão, então assim, dentro disso tem a questão do aborto, dentro disso tem a questão de outras coisas que eu não me enquadro. Então, ele falou, eu sou contra o racismo, mas eu não sou um ativista BLM, entendeu? Eu acho isso complexo e contraditório, porque o BLM ele era um movimento sobre essa temática, a morte do Floyd e de negros que estavam morrendo injustamente nos Estados Unidos. Só que aí, quando você tem um movimento ativista, aí você vê vários movimentos ativistas juntos. Que o negócio incorpora essa... Exato, vai incorporando, mas a ideia é essa, entendeu? E se não fosse aquele movimento, o policial estaria solto. Agora, assim, é importante para a gente tem que conscientizar. Eu lembro que o pastor Carlito pregou uma mensagem, está lá no canal da Igreja da Cidade, quem quiser assistir. Eu achei sensacional que ele fala do racismo e ele bate feio, assim, nas situações onde há racismo, onde há preconceito da sociedade com relação ao negro. Aí, daqui a pouco, ele pega e vai falar sobre a perspectiva, igual, como você falou, ou especialista ou quem passa pela situação. Ele vai falar sobre a questão diretamente para a pessoa que sofreu isso não se vitimizar. Sim. Aí ele não falou sobre isso. Ele chamou o pastor Samuel Abel, que foi VP da Johnson & Johnson, e ele é negro, e ele recebeu um aviso dentro da companhia dizendo, uma pessoa como você não passa desse nível, por causa da cultura da Johnson. E ele fala como que ele reagiu a isso. Aí ele pega e fala que ele não se vitimizou diante disso, sim, e ele deu um presente todo ano de aniversário pro cara, e ele não tratou o cara mal, ele não criou um embate por causa disso, ele não parou de estudar e nem de acreditar, sim, que ele cresceria, e em pouquíssimo tempo ele era gestor do cara. Sim. E ele continuou crescendo, e ele é uma história de superação incrível, ele até escreveu um livro sobre isso, Apesar das Forças Contrárias, é o nome do livro. E é muito legal a história. Mas, assim, você tem que saber tratar o assunto. Não adianta você se arriscar e entrar. Não adianta também você entrar numa parada meio ativista, sim, achando que isso resolve, né? Sim. Que isso vai... Tá tudo bem, agora você... Porque tem gente que é meio que não é pop agora, né? Eu ali fui desavisado. Eu coloquei ali, mas eu não entendia. Eu era totalmente mas contra. As pessoas que mandaram você tirar também não deveriam ter feito. Tipo, embora o movimento é legítimo, nem todo mundo que está ali entendeu? Isso acontece em qualquer situação também, né? E essa questão também do que você falou desse cara da Johnson & Johnson, isso é um fato, isso eu falo também. Às vezes eu tenho conversas, né, com a galera do movimento negro, eu converso com eles e falo, cara, não importa, entendeu? Isso aconteceu comigo também, sofri, mano, eu não baixei minha cabeça, fui para cima, tal, consegui, venci. Então, vários povos, é claro que o negro ainda é uma coisa que persiste, mas vários povos foram também, né, subjugados por outros povos, e aí depende de como você reage. Tem que levantar a cabeça e reagir para frente. Pode ficar se trancando e tal. Tem que levantar a cabeça e reagir para frente. Então, acho isso também. Eu acho muito legal a galera também da nova geração te ouvir, além da música, para ver como que você lida com esses assuntos, que eu te acho corajoso, e também que você se expõe, você fala, e ao mesmo tempo também você é muito sábio, você tem aquela profundidade para trazer ali uma boa contribuição, né? Sim. Agora, tem que estudar. De vez em quando, eu sou um curioso, eu não falo que eu sou estudioso, eu sou um curioso. Agora o Eloy Pedrosa mandou aqui. Como você vê uma inovação na música nesta era do worship?
Uau. Então, a questão é assim, ó. O lance do worship, ele sempre existiu. Uhum. Antes dessa galera que está fazendo agora, você tinha uma outra espécie de worship que a gente chamava de adoração, né? Que era David Kinlan, que era Diante do Trono, né? Nívia Soares também, Pastor Cirilo, né? Uma galera fazia, né? O lançador. Então porque é uma música que ela é mais fácil de ser cantada, né? De ser isso, ela é mais fácil de ser cantada, ela vai falar com mais pessoas. Então, o que você faz? Por exemplo, no meu caso, eu sou um artista, eu não sou worship, né? Eu tenho que manter minha identidade. Mas mesmo eu mantendo a minha identidade, eu preciso estar de olho na tendência. Uhum. Isso é um fato. Eu não posso ficar de fora da tendência, a não ser que eu queira fazer um CD, botar no meu carro. Você tem que surfar a tendência. Você tem que surfar a tendência. A gente vê hoje no secular, tiver um cantor de secular que é de sertanejo, aí daqui a pouco ele está gravando uma pisadinha também, aí ele bota uma batidinha de funk, aí ele coloca um forrozinho também junto com o sertanejo, ele vai se adaptando, mantendo a sua característica. Então, a gente precisa fazer isso. Artisticamente, a gente precisa fazer isso. Olha, se eu quero continuar, que minha música continue, né, acontecendo, eu vou dar entendeu? Vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, mas eu vou enquadrar dentro daquilo que é a minha característica, né, vocal e musical. Se eu ficar parado, estacionado naquele meu estilo, já era, perde. Eu sempre fui muito criticado por avançar. Então, por exemplo, quando eu era do Black Music, quando eu lancei meu primeiro CD, que já não foi Black Music, já tinha umas coisas mais pop, assim e tal, a galera do Black não curtiu. Como assim? Você é Black, você tem que ser de raiz e tal. Tem que manter. Eu falei, cara, eu quero que mais pessoas ouçam minhas músicas, eu quero construir uma carreira nisso e tal. E aí, o lance foi acontecendo. Então, eu acho isso. O worship, ele é uma realidade, entendeu? Ele é o que está acontecendo. E qual que é o risco de virar uma parada meio fake? Porque, assim, uma vez, eu lembro de uma música especificamente, não vou citar nomes, mas, assim, eu lembro que tinha um cara que tinha uma pegada e ele não tem a vibe, assim, eu não sei se ele acredita, que você falou um negócio de você não cantar um negócio que você não acredita. Não sei se ele acredita nessa, sei lá, nessa parada do worship. Ele tinha uma outra pegada completamente diferente. Daqui a pouco ele vira e pá, meteu uma versão da Bethel, né? Sim. E eu ouvi, cara, eu falei, cara, não fala comigo isso aqui. Não tem nada E eu a lembro ver. que não rolou, assim, dentro das outras coisas que ele fazia, não teve um alcance de acordo com o que ele vinha fazendo. Né? Porque, ao meu ver, ao meu ver, ficou uma parada meio fake, assim. Rola isso também? Porque você... Não, vou surfar aqui, mas aí você... Você imagine, tipo, vou pegar aqui um Zezé de Camargo cantando um MPB. Tipo, não liga uma coisa com a outra, mas ele pode colocar elementos de MPB na música dele. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma coisa legal. Agora, tem um problema hoje muito forte. E isso eu vejo como um problema mesmo. Eu até estava conversando com o Eliton do Spotify. Falando, a gente precisa resolver esse problema. Qual que é o problema? O algoritmo hoje das plataformas, ele sempre vai buscar coisas parecidas. Uhum. Então você pode ver, você entra no teu Instagram, tudo que quando você roda o feed assim, tudo que aparece para você são coisas que ele entende que você gosta. Então é uma coisa meio parecida com a outra. Né? E música é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu vou ouvir lá o Spotify, quero ouvir o Spotify, aí eu coloco lá música X, eu coloco lá, aí quando aquela música acaba, ele vai entrar no aleatório uma outra música parecida com aquela. No YouTube também. Você bota lá no YouTube, tem uma música. Quando ela entra no aleatório, ela entra numa música parecida com aquela.
Ou alguma que foi paga para vir depois. Ou alguma... E então, que tenha uma... Não, mas mesmo que foi paga, Tem a ver ela com... não vai ser diferente. Aham. Ela vai ser parecida. Aham. Ela, se for paga, ela vai ter que se parecer com uma outra lá. Aham. Então, por exemplo, se um cara vem e grava um trap gospel, onde que ele vai aparecer? Vai aparecer no... Não tem trap gospel? Até tem. Assim, mas não vai ter tanta opção. Vai aparecer... ou rap gospel também. Tá, vai aparecer... Pode até ter bastante. Mas ele nunca vai entrar numa playlist de sucesso. Uhum. Ele nunca vai entrar num... Por exemplo, o cara vai ouvir, vamos supor, a número 1 hoje do Spotify é a Gabriela Rocha. A música dele nunca vai entrar depois da música da Gabriela Rocha. Ela nunca vai conseguir o hype. Não, o termo hoje em dia é o hype. Por quê? Porque ela não se parece. Então, quando você vai para a música secular, os gêneros são bem definidos. Uhum. Trap é trap, funk é funk, rap é rap, brega é brega, sertanejo é sertanejo, forró é forró. Então, o cara está ouvindo uma banda de forró, na outra vai ser forró, 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 forró. O gospel, ele é as plataformas entendem um gênero, gospel. Só que dentro do gospel tem funk, tem rap, tem sertanejo, tem rock, tem o famoso worship, tem eletrônico. Então, e se o você rap é gospel, não vai entrar na linha do rap secular. Não vai entrar na linha do rap secular. Se você é gospel e não está cantando worship, você não vai entrar no algoritmo. Você não entra em lugar nenhum. Só entra através da busca. O cara buscar aí seu é o nome. Que você falou. Você falou com... Isso é um problema. Com o cara do Spotify. Que tem que resolver essa parada. Resolvido. E esse problema não é só com a plataforma, mas é com a gente mesmo. É com a galera do rap. A galera do rap tem que se unir, a galera da Black Music, a galera do Rock and Roll tem que se unir, falar, gente, a gente precisa levantar a cena de novo. Precisa fazer parceria, precisa cantar junto, precisa fazer festival junto, precisa fazer isso, aí vem isso, o empreendedorismo, isso. Né? Aí entra a visão empreendedorismo, do empreendedorismo da coisa. Que é um casamento meio complexo, né? Um cara tem um perfil artístico, então ele é sensível, ele tem ali uma alma, né, bem sensível, que cria, que tem várias coisas que fala, então ele é emocionalmente ali sensível e ao mesmo tempo ele precisa vender a sua ideia, ele precisa transmitir aquilo para mais pessoas, que muitas vezes acontece pela parceria, mas não é natural. Né? Você tem um perfil que sobressai, né? Dentro de uma cena, porque você é um artista que é empreendedor. Sim. Né? Eu diria que você é um apóstolo profeta. Porque o artista é meio profeta, né? Sim, exatamente. Mas você também é empreendedor. Exato. Né? Então, ele tem um artista ele tem duas alternativas. Ou ele contrata alguém para ter a visão empreendedora da carreira dele, ou ele mesmo vai fazer. Às vezes ele não consegue, porque o artista é aquele lance, é o emocional, ele é sensível, ele chega atrasado, entendeu? Ele não dorme no horário certo. Ele é totalmente desregrado, assim, em termos de relógio. Tem um volume de produção. O artista que é artista mesmo, ele só vai chegar no horário se ele tiver um empresário. Senão ele vai chegar atrasado, ele vai perder o voo, ele vai... Por quê? Porque ele é zen, ele é outra dimensão. Agora, quando você é um artista empresário, que foi uma coisa que eu me propus a ser, né, então você tem que analisar essas duas coisas. Você tem que ter a visão empreendedora, né? E você tem que ter a visão artística. Então, nesse meu lado empreendedor, eu falei, cara, eu preciso conversar com os caras, porque eu entendi o algoritmo. Por que eu entendi o algoritmo? Porque eu estudo o algoritmo. Eu estudo o Spotify, eu estudo o Facebook, o Instagram. Eu olho e falo, o que está acontecendo agora? Como é que ele está entendendo? Como é que ele está recebendo essa informação e tal? E aí eu vou conversar com ele e tem que conversar com a galera da cena, porque senão todo mundo vai ter que fazer o mesmo gênero. Entende? Porque é aquilo que eu falei, gospel é gospel, ele é um gênero só. Então, às vezes eu coloco lá, eu quero ouvir um rap gospel, eu coloco lá no Pregador Lu. Aí começa. Aí a próxima música que passa, aí passa um outro rap um pouco mais... Daqui a pouco ele subiu pro worship de novo. E os outros raps não continuam tocando, entendeu? Então, justamente porque o algoritmo ele vai entregar aquilo que é... Gospel é isso aqui, entendeu? É mais parecido, Então, isso é um problema que a gente tem que resolver. Se não resolver, ou todo mundo vai fazer o worship,
Ou todo mundo vai passar fome, se não fazem E não vai ter inovação. Mas não vai ter inovação. Daqui a pouco muda, né? Daqui a pouco muda. Daqui a pouco muda. Tom, que papo especial. Deu para bacana. entender muita coisa. Obrigado por cada contribuição que você traz. Amém, que agradeço. E Uma queria honra. também que você deixasse aí uma palavra para quem está ouvindo a gente e que é um artista ou que tem assim sonho, tem uma ideia que quer trazer para a realidade. Você é um exemplo de um cara que tem ideia e que fez acontecer, né? Você trabalhou, você tem valores sólidos mas aconteceu, né? Que palavra que você dá para esse cara aí que está com a sua ideia começando? Talvez também um livro que o cara pode ler, alguma coisa que pode influenciá-lo nessa caminhada. Legal. Dizem que Thomas Edison, posso errar aqui, Jesus, mas Thomas Edison é o inventor da lâmpada. Isso. Ele teve 2.000 tentativas, né, para conseguir fazer a lâmpada. E aí perguntaram para ele, você errou 2.000 vezes, né? Ele falou, não, eu não errei 2.000 vezes. Eu descobri 2.000 formas de não fazer. Uhum. Então, se você tem uma ideia, se você quer ser cantor, se você quer colocar teu projeto na frente, não pare no primeiro erro. Gravei a primeira música, não deu certo. Gravei a segunda, não é isso que vai definir onde você vai chegar. Entendeu? O que vai definir onde você vai chegar é a tua capacidade de se reinventar e de se levantar após cada erro, cada queda. Então, não desista, olhe para você, busque evoluir sempre e lembre-se, o vencedor não é aquele que nunca perdeu, mas é aquele que nunca desistiu. Uau, é isso aí. Sensacional. E se você quer aprender a cantar, faça o curso do Tom. O Tom da Voz Online, com certeza. Que você vai aprender, você vai crescer. Inclusive, esses cursos surgiu na pandemia, né? A ideia do curso, né? E eu acho que é uma ferramenta tão boa, porque nem todo mundo, por exemplo, numa igreja, e na igreja muitas vezes você faz o que tem que ser feito. Sim. Eu não toco violão bem, não canto bem. Mas quando eu liderei jovens na igreja do meu pai, lá em Goiânia, e a banda me deixou na mão, eu tive que tocar o violão e cantar. Né? Eu como filho tive de pastor que ministrar. também, eu aprendi a tocar todos os instrumentos. Já toquei bateria, igreja que meu pai pastoreou também, mas assim, não era... E se eu tivesse ali, nossa, agora eu vou tocar, eu quero ajudar, eu tenho um coração para ajudar, eu tenho ali uma percepção de que eu posso contribuir, mas eu preciso me aperfeiçoar. E você está ali liderando louvor, você está ali com um grupo de adoração, você quer desenvolver o time. Um curso como esse é acessível, você faz aonde você quiser, na hora que você tem. E você faz com um cara que é bom. Então, assim, você vai... Sucesso, gente. Então, exato. Faz o curso do Tom, que é bom sucesso. É meu pai que está no céu. Mas o curso é muito bom, vocês vão gostar muito. Show, obrigado. Que abençoe você, família, igreja, carreira. Tamo junto, tudo obrigado. vai sempre muito bem. Galera, criative-se, o extraordinário te aguarda.